allá en Valencia, Venezuela, la congregación allí, Lá em Valência, Venezuela, na congregação do reverendo Miguel Chaves, em Fé Viva, todos los allí presentes, e todos ali presentes, todos los ministros, hermanos e y hermanas todos os que están ministros, reunidos, irmãos e irmãs que hoy estão viernes reunidos. 20 de diciembre de este año Hoje é 2024, sexta-feira, 20 de dezembro y deste ano están conectados a través 2024, del satélite Amazonas y el e satélite estão conectados Eutelsat 8, através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 como internet e os también. demais meios de comunicação, Para esta como a ocasião, internet também. Tenemos el tema Para esta La ocasião, voz temos o tema de la trompeta a voz del da, nuevo pacto, a voz da trombeta que do fue novo predicado el pacto, sábado 14 de julio que foi pregado sábado 14 de julho de en 2007 Asunción, Paraguay. em Assunção, Paraguai. Él nos leyó allí Primera de Corintios, Ele nos leu em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, del 49 en adelante, do 49 em diante, y vamos a buscar e vamos buscar en Primera de Corintios 14, em 1 aos Coríntios Verso 14, no versículo 7, en donde nos dice onde nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira: Primera de Corintios 1 aos Coríntios, capítulo 14, no capítulo 14, verso 7 dice: versículo 7 "Ciertamente las diz: cosas inanimadas da mesma producen sorte, se sonidos, as coisas como la inanimadas flauta o la que fazem cítara, som, seja si flauta, no seja hubieren cítara, distinción de voces, não formarem ¿cómo sons se distintos, sabrá lo que se toca con la flauta como se conhecerá ou com la o que se cítara? toca com a flauta ou com a cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, Porque se a trombeta der aí escreve sonido outro incerto, mensaje aí em cima ele escreveu denominacional, outra mensagem denominacional. ¿quién se preparará para la batalla? Quem se preparará para a batalha? Ahí a la izquierda escribe Apocalipsis capítulo Do lado 1, esquerdo del escreveu 10 Apocalipse al 11, 1, do 10 ao 11. en el verso 7. escribe No ahí versículo al lado. 7 ele escreveu aí do lado. Y también en esta otra Biblia, en el verso 8 abajo, ahí, Nessa outra Bíblia também, no versículo 8, aí embaixo ele escreveu Apocalipsis 19 del 11 al Apocalipse 21 19, do 11 ao 21. y 17. E 17, Ahora, en esta otra también escribe nessa outra também escreveu Primera de Corintios, 1 aos Coríntios, ahí mismo en el margen a la izquierda, Primera de na Corintios margem 15, esquerda, 1 aos Coríntios 15, 4, 1 de Levítico Tessalonicenses 25, 4, Levítico 25, la voz de la trompeta a voz da trombeta do novo pacto. Podem assentar, por favor. nos dice en el mensaje el Nos tocar de diz la na trompeta mensagem en toda la tierra, o tocar da trombeta em fue toda a predicado terra, 30 de enero del que foi 2012, pregado 30 de janeiro de aquí en Cayey, 2012, Puerto Rico, dice, aqui em Caiei, Porto a Rico, través de la diz: escritura, através da encontramos Escritura, que se habla mucho de trompetas, vemos que fala muito de y por trombetas, consiguiente es muy importante e, consequentemente, é estudiar muito este misterio de la importante estudar trompeta esse o mistério da trompetas trombeta ou y del sonido trombetas de esas e trompetas. o som dessas Assim como trombetas. toda trompeta, al ser Assim como tocada toda ou trombeta, sonada, ao ser tiene um tocada ou mensaje, soada, dice tem uma algo, mensagem, fala algo. pero que muchas personas no encuentran ou não entendem Porém, muitas o que pessoas dizem, não encontram ou não entendem o que dizem, porque a sua mensagem é transmitida na voz da trombeta. E o que conhece essa música ou essa peça musical sabe o que essa trombeta está dizendo. E à medida que vai tocando, sabe por onde está indo. Mas o que não sabe, não conhece a respeito do som das trombetas ou trombeta, não sabe o que está falando, o que essa trombeta está falando. Na mensagem Um Guia, nos diz assim o reverendo William Branham, na página 16 desta mensagem, diz: alguma vez estiveram observando
observar os gansos selvagens passando no alto, voando para o sul. Do lado esquerdo ele escreveu gansos. Agora, recordem, esse patinho nasceu lá longe, em uma fazenda, em algum lugar. Ele não conhece o leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada. Somente essa fazenda nas montanhas do Canadá, esse local, ele nunca esteve fora desse lugar. Mas ele nasceu sendo líder. Esse patinho nasceu para ser um líder. E depois, uma noite, uma grande nevada vem no topo das montanhas, e o que acontece? Aquela brisa fria desce passando por ali. Mas você pode imaginar ele tremendo e dizendo: mamãe, o que significa isso? Viram? Ele nunca sentiu esse clima frio antes. Ele começa a observar em volta. Ele começa a observar em volta da beirada do tanque e começa a se congelar, gelo formando em volta do tanque, e ele não sabe. Mas, de repente, ele nasceu para ser um guia para essa manada de patos, para esse bando de patos. Então, ele pulará do centro desse tanque quando causaram impacto, fizeram impacto nele. Você faça o que queira. Nós chamamos de inspiração. Agora vejam, diz, ele nasceu para ser um guia, para essa manada, esse bando de patos. Ele pulará no meio, ou seja, no meio do grupo, dentro do tanque, quando ele for impactado. Ou seja, aí fala da inspiração. E em termos que conhecemos, ou seja, unção. Vejam mais adiante, aí mesmo continua. Nós chamamos inspiração, ou vocês podem chamar somente um instinto, seja o que for. Ele irá no centro daquele tanque e levanta aquele pequeno bico para cima e fará honk, honk, honk. E todo pato no tanque virá diretamente a ele. Por quê? Porque eles conhecem o seu líder somente pela maneira que ele grasna, ou seja, que ele faz o som. Aí ele escreveu: pela sua mensagem o líder é conhecido. O Espírito Santo é o líder. E qual é a mensagem que tem que trazer hoje? O irmão Branham disse: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Correto? Quem poderá se preparar para a batalha se a trombeta der um som incerto? Como lemos na Bíblia, na Escritura, outra mensagem denominacional. Bem, se aquele patinho fizer um som incerto, quem vai se preparar para voar? Aquele patinho levantará o seu biquinho lá, honk, 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 e todo patinho virá até ele, honk, honk, honk. Aqui estão. Que jubileu vão ter? Ali mesmo no centro daquele tanque, girando uma e outra vez. E depois de um momento, ele já se sente mover-se nele e ele tem que partir. Ele vai bater suas asinhas e sairá voando daquele tanque. Vai subir nos ares e dará voltas 4 ou 5 vezes. Ele irá tão diretamente a Louisiana como possa fazer. O estado de Louisiana fica ao sul dos Estados Unidos, o tradutor coloca. Escreve Louisiana, tipo de América do Sul. Todo pato atrás dele. Honk, honk, honk. Aí ele está vindo. Por quê? Porque ele é um guia. Amém. Os patos conhecem seu guia. A igreja não. Sim. Ele sabe o que fazer. Olha aqueles gansos lá do Alasca. Agora sempre tem um ganso velho que os guia. E esses gansos têm que ver muito bem esse ganso. E tem que prestar atenção do que esse ganso está falando. Vocês viram isso aqui? Leram isso aqui na revista Lu? Faz como 4 anos, onde um velho ganso, em uma ocasião, não sabia o que estava fazendo. E ele guiou um montão de gansos totalmente até a Inglaterra. Isso é certo. Ou seja, faz como 4 anos ele disse que um ganso que não sabia o que estava fazendo, e guiou um montão de gansos até a Inglaterra e disse: isso é certo. Antes nunca se soube que estivessem na Inglaterra. Por quê? Porque eles nunca observaram o seu líder.
aquele velho ganso não sabia para onde ia, e agora estão lá e não podem voltar. Isso é o que acontece com um montão desses gansos hoje em dia. Eles ainda andam em grupos. Essa revista Look disse que esses gansos andam em grupo e voam em volta da Inglaterra, mas não sabem como voltar, vê? Porque seguiram um líder que não era, o que sabia o caminho. Agora estão em grupos agrupados e estão no lugar que não sabem como voltar, como sair dali. E assim é a igreja, vejam. Isso acontece na igreja. Desta forma, é com algum dos gansos, e aí ele refere a ministros. E também grupos que são levados ou guiados sob uma direção que não estão dirigidos pelo Espírito Santo e depois não sabem onde estão. Você tem um grupo e uma grande reunião prolongada e faz com que algum evangelista venha e pregue por um tempo, mas vocês não sabem para onde vão. Andam em grupo, dando voltas e voltas, porque vocês conseguiram que algum ganso, ou seja, algum ministro, os guiasse a um local denominacional e não de regresso à palavra de Deus, de regresso ao batismo do Espírito Santo. E depois nós perguntamos, por que não temos um avivamento em nossa vida, vem? Vocês têm que receber esse sonido certo, esse som certo, e esse som é a trombeta do Evangelho, emitindo o Evangelho, toda a palavra de Deus, não credos, não denominações, mas a Bíblia, o Espírito Santo. Esses sinais seguirão os que creem, vem? E ali vão pelo caminho. Aí ele escreveu, som certo do Espírito Santo falando. Um ganso velho, uma vez, disseram que fez com que um montão de gansos fosse morto, tentando levá-los voando pela escuridão, e ele mesmo não sabia para onde ia, e todos bateram contra a montanha lá. Alguns deles se arrebentaram, se desintegraram. Certamente, eles têm que conhecer o seu som certo. Aquele patinho, se ele tem o som certo e todos conhecem, eles têm um pequeno jubileu em grupo, e lá se vão ao sul. Aí ele escreveu Louisiana. Para que vão lá? Aonde não está frio. E aí desenha... Aí ele não desenha, ele escreve América do Norte, América Central, Caribe. Embaixo escreveu Louisiana, tipo da América do Sul. Agora, se Deus dá a um pato sentido suficiente para saber como evitar o frio, como ele devia ter dado à igreja? Se um pato pode fazer isso pelo instinto, o que será do Espírito Santo na igreja? Deveria nos guiar de velhas formalidades e credos e coisas a um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. Aí ele desenhou uma pedra angular do lado direito, onde tem virtude, conhecimento, paciência, piedade e o Espírito Santo. A isso é o que o verdadeiro guia vai guiar, porque ele não vai emitir nada, somente o Evangelho, só a palavra de Deus. Certamente, a pessoa necessita um guia. Quando os magos, eles não sabiam nada a respeito de Deus, eles eram praticantes de magia, eram magos, eles estavam no Oriente, vocês sabem. A Bíblia diz, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles eram do Oeste e olharam para o Leste e viram a sua estrela. Ou olharam para o Oeste. Eles estavam no Leste, estávamos no Leste e vimos a sua estrela no Oeste. Do lado direito ele escreveu estrela. Vimos a sua estrela no Oriente. E vejam, eles estavam no Leste. Quando estávamos no Oriente, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eu tenho imaginado, vendo aqueles homens se preparando para sair, para ir, eu posso imaginar uma das esposas deles que disse a ele, olha, escuta, você já preparou tudo? Mas aonde está a sua bússola? Ele falou, eu não vou usar uma bússola dessa vez. Pois, então, como você vai atravessar ao outro lado da montanha? Recordem, eles tinham que cruzar o rio Tigres e descer por meio das fendas e teria uma viagem de 2 anos sobre camelo. Como vão fazer isso? Então falaram, bom, você não vai sequer nem vai levar uma bússola? Disse, não. E como irás? Eu vou na maneira provida por Deus, preparada por Deus. Aquela estrela que está lá longe vai me guiar a esse rei, é isso.
Aí em cima ele escreveu: estrela é igual Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Estrela é igual mensageiros. É igual Elias, Moisés, Jesus. E escreveu também: estrelas são iguais mensageiro, pastores, anjos. Então, como irás? Eu vou na maneira provida por Deus, na maneira preparada por Deus. Aquela estrela que está lá longe vai me guiar a esse rei. É isso. Vimos a sua estrela no Oriente e já temos seguido todo o caminho até aqui, ao oeste, para adorá-lo. Onde ele está? Eles seguiram a maneira preparada por Deus. Eles se confundiram com um montão de credos por um momento. Eles entraram em Jerusalém e começaram andando de cima a baixo pelas ruas. Aquelas pessoas finas, aquelas pessoas finamente vestidas e dizendo: onde ele está? Onde ele está? O rei dos judeus que nasceu? Bom, essa era a cabeça, essa era Jerusalém. Sem dúvida, a grande igreja deveria saber algo a respeito. Onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde ele está? Pois eles foram ao pastor fulano de tal e o sumo sacerdote fulano de tal, e ninguém deles sabia nada a respeito. Pois tem um que nasceu, o rei dos judeus. Aonde ele está? Eles não sabiam. Mas tinha um montão de pastores lá fora, na colina, simplesmente se alegrando, regozijando, assim, Senhor, porque eles tinham vindo na forma preparada por Deus. Assim que eles ficaram lá em volta, e ele disse diretamente: eu vou dizer a vocês o que devemos fazer. Devemos ter uma reunião da junta da diretoria. Assim eles chamaram o conselho do Sinédrio e pensaram se eles tinham escutado algo a respeito. Não sabíamos nada a respeito. Essa é a mesma coisa que é hoje. Agora vejam o que o nosso irmão William continua nos dizendo. É como em uma peça musical, de uma ópera. Aquele que não sabe nada de ópera não entende nada dessa música, escuta um som que sobe e baixa, fica fraco em um momento, abaixa o volume, às vezes sobe de uma vez, alguns até se assustam quando aumenta o som e não sabe o que esses instrumentos estão dizendo, não sabe o que a trombeta está dizendo e o que os outros instrumentos estão dizendo. E vê um homem com uma varinha fazendo movimentos e dizem assim: bem, essas pessoas que estão loucas, aquele homem com a varinha fazendo movimentos e essas outras pessoas tocando esses outros instrumentos. Mas aquele que sabe e dá valor no que o diretor está fazendo com aquela varinha ali, e também o grupo da orquestra, o que eles estão fazendo, o que estão interpretando, entende e aprecia a música que estão escutando. Assim é no programa divino. Por isso, na Bíblia fala a respeito de trombeta e de instrumentos musicais e assim por diante. Esses instrumentos musicais, peças musicais e assim por diante, isso vem do céu, que é o primeiro lugar onde teve música e teve instrumentos. Anjos que interpretam peças musicais. Vejam na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Ali nos diz, isso já é no final dessa mensagem. Ele disse: da 85 para baixo, então, qual é a tripla revelação do ensinamento e o gozo celestial revelado nele? O que? A esperança e o regozijo do céu, tudo manifestado em Cristo. Deus, a igreja, tudo é manifestado em Cristo. A Bíblia é o próprio Cristo mesmo. A Bíblia é a palavra escrita e Ele é a palavra. A sua manifestação é a evidência da Bíblia entrando a carne da palavra. Aí ele escreveu o profeta e a igreja, entrando a carne da palavra para manifestá-la. Não é maravilhoso? Agora, não sabendo, mas desde já, sendo espiritual, a gente observa as coisas espirituais, mas não conhecendo isso, Deus sabe. Mas se derem a volta e observarem o relógio, verão que está perfeitamente às 2 da tarde. Aí ele escreveu, às 2 p.m. É o fim da segunda etapa. A terceira etapa está próxima. Escreveu 3 p.m., a hora do sacrifício.
Observaram que o Espírito tomou, porque aí tem uma anotação e ele escreveu, aqui o irmão Branham continua cantando o hino e depois fala, observaram que o Espírito pegou esse mesmo hino e fez nós cantá-lo em uma nota mais alta? A próxima etapa está próxima. Do lado direito ele escreveu, a terceira etapa é igual à palavra. Em cima desse parágrafo escreveu 2 p.m. Do lado esquerdo escreveu também fim da segunda etapa. 2 p.m. e 3 p.m. é a hora do sacrifício. Aí desenhou uma pedra angular e as eras, e na pedra angular escreveu a terceira etapa, e no centro, aí na brecha escreveu segunda etapa. Ou seja, na brecha. E aqui mesmo, nessa mesma mensagem, embaixo escreveu, em uma das folhas de anotação, da parte de trás, ali ele escreveu, nessa partezinha aqui desenhou uma pedrinha angular e as eras, e uma seta para a pedra angular e escreveu a terceira etapa mais alta, ou seja, se lermos seguido seria a terceira etapa, 2 p.m. em uma nota mais alta, assim seguido. E em cima daí escreveu, tem 7 notas musicais, é igual às 7 eras. E a oitava nota é igual à era da pedra angular. Agora vejam que aí nessa quarta etapa é onde foi escutado o silvo aprazível, e aí foi onde Deus estava, o assobio suave. Vejam, nas etapas, nas 7 eras da igreja, aí está mostrando aí esses instrumentos, mas vejam que na parte oitava, o que é escutado é um assobio suave, um silvo aprazível. Então veja que no tabernáculo do irmão Branham, o que ele tinha era um piano. Tudo que foi mostrado na vida do irmão Branham, na sua igreja e em toda a sua família, estava mostrando o que seria essa era eterna, a era da pedra angular. Nessa nota oitava, essa nota mais alta. Por isso ele me dizia, no final, você vai colocar somente um piano. E tinha me falado também que lá no tabernáculo Branham, o que tinha lá era um piano. E mais outras coisas que ele chegou a me falar de todo o significado e o porquê de tudo isso, que somente até aí vamos falar, porque o outro já tem a ver com o que foi visto nesta atividade, que depois que tudo isso acontecer, então aí já será mostrado, para que não surjam imitadores imitando tudo que Deus está realizando e vai realizar mais adiante. Mas vejam, Deus está nos guiando e pondo tudo em ordem, que já vamos vendo como nos lugares onde estará sendo realizado essas atividades a esse nível, nessa altura, porque vejam agora, está sendo tudo estabelecido, como ele nos falou em uma mensagem, que tudo estava sendo estabelecido, ou já vinha sendo estabelecido, era algo que já tinha sido estabelecido há tempo por esse mensageiro, e isso é o que Deus está fazendo nesse tempo, nesta mensagem de ensinamento, nos trazendo a fé do rapto e pondo tudo em ordem, até chegar a essa atividade que o irmão Branham viu. É algo que já estava sendo estabelecido ou era algo que já estava estabelecido, o irmão William falou aí. E isso que estamos vendo nessa trajetória do sétimo selo, nessa meia hora de silêncio. Agora, nosso irmão William continua dizendo ali. Agora, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, vemos que isso de trombeta, de música e assim por diante,
tem estado cumprindo, tem música no meio, sempre tem música no meio do cristianismo. Mas quanto à obra que Deus faz, também está representada em música, trombetas e assim por diante. E uma trombeta tocando no meio da igreja, supostamente por trás dessa trombeta tem que estar o músico que sabe tocá-la. Porque se a trombeta der um som incerto, como nos prepararemos para a batalha espiritual? E como se preparará? No exército, as pessoas, o soldado, como se preparará? Se o que toca a trombeta não der o som certo para ir à batalha, e em vez disso der um som para ir dormir, viram? O som certo sempre tem que ser dado quando é tocada a trombeta em cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, em uma mensagem do livro das Eras, o editado, agora recordem que tem coisas. Agora, nessa guerra ou batalha, nunca fala coisas que estarão sendo realizadas, e todos os detalhes, os pormenores, não é revelado. Não fala abertamente o que esse general, esse capitão, ele está dando as instruções, mas tem coisas que ficam reservadas e não se revela as estratégias para essa batalha que será realizada. Mas vejam na página 43 do livro das Eras, vamos ver aqui para ler, Vamos ver aqui nos dois, na página 43 e na página 43 aqui também. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, Apocalipse 1:10. João estava no Espírito. E aí em cima nesse livro vermelho escreveu: o dia do Senhor é igual ao 8º dia. João estava em espírito e, estando assim, ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava a ponto de se desenvolver porque Deus ia lhe ensinar. João não disse que era uma trombeta, foi como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, no seu som tem algo de urgência. É como o heraldo, o mensageiro do rei. É como o araudo, o mensageiro do rei. Aí ele escreveu, o mensageiro do rei. Escreveu assim para cima. Era como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Nessas vezes, ele desenhou uma pedra angular do lado esquerdo. Ele tocou uma trombeta e é um chamado urgente. As pessoas se reúnem para escutar. Israel sempre foi reunido por meio do som de uma trombeta. Algo importante está próximo. Escutem. Assim que essa voz tinha urgência como de trombeta. Era clara e forte, alarmante e despertadora. Oh, que nós escutássemos a voz de Deus como a trombeta nesse dia. Porque é a trombeta do Evangelho tocando a palavra da profecia para nos anunciar e nos preparar para o que vem sobre a terra. Algo importante está à mão, escutem. Aí ele desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Nesse outro aqui também, no final desse parágrafo que terminamos de ler, do lado direito, ele escreveu Apocalipse 4:1, 22:6 e 22:16, 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7, 10 do 8 ao 11, 1 do 1 ao 3 e 1 do 10 ao 11. Agora, nosso irmão William continua dizendo, nessa mensagem que estamos lendo, intitulado O Tocar da Trombeta em toda a Terra, e continua dizendo, portanto, quando vocês virem a Israel, o povo hebreu com seus líderes, se aproximando a uma mensagem e prestando atenção em um mensageiro, abram seus olhos, porque estamos chegando no tempo da festa das trombetas, para Israel, para se tornar uma realidade
realidade para o povo hebreu, onde se estará tocando a trombeta final e assim estará cumprindo a festa das trombetas. E estará sendo revelado o dia de vingança do nosso Deus, conforme a Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3. E na mensagem Reconhecendo o Dia e sua mensagem, na página 42, ali nos diz assim: amigos, vamos reconhecer por que fomos chamados para nos reunir para o som da trombeta, porque a trombeta do Senhor tocará e o tempo já não existirá mais. Ele reuniu a Israel, ele disse que os reuniria no terceiro dia. Aí do lado direito escreveu a trombeta e a reunião. E em cima escreveu: fomos chamados para nos reunir para o som da trombeta. Na margem de cima ele escreveu. Ele disse que os reuniria no terceiro dia. Passaram 2.700 anos e disse que os reuniria no terceiro dia e assim o fez. Ele disse que revelaria o caminho da via. Ali está Israel simplesmente esperando que a noiva se vá para que os dois profetas possam vir, profetas hebreus. Eles o reconhecerão. E vocês vejam, quando a igreja noiva sobe, é tirada da dispensação da graça e colocada na dispensação do reino, é levada acima a essa era celestial. E aí, depois é que aí aparece esse ministério messiânico, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, esses dois profetas, Moisés e Elias, os quais tocam essa trombeta, que daqui a pouco vamos ler em alguns minutos. Diz: se lembram quando estive lá, ali no Cairo, já preparado para atravessar para lá? O irmão Luiz Petros disse: irmão Branham, se eles chegarem a ver isso, eles crerão em um profeta. E eu disse: é uma coisa boa para mim isso. Vê como o homem é, mas vem como sempre é a graça de Deus. Eu disse: eu vou ler esse Novo Testamento. E eles leram. O irmão Luiz lhes enviou mais de 1 milhão, o irmão Luiz Petros, da Suécia, e eles liam, não como esses judeus modernos, mas aqueles que estão em sua terra, vinha dizendo: se esse é o Messias, queremos ver que ele faça o sinal do profeta, então creremos nele. Luiz Petros disse: irmão Branham, ali está a oportunidade. Essa é a oportunidade. Ali está a oportunidade. Do lado direito desenhou a estrela de Davi e escreveu: essa é a oportunidade. Aí onde fala é uma coisa boa para mim, aí ele escreveu o caminho da vida. E daí para cima escreveu também os dois profetas e os 144.000 judeus e desenhou uma estrela de Davi. Aí do lado esquerdo escreveu também: se é o Messias, que faça o sinal do profeta. Alguém tinha me falado que teria uma oportunidade. Eu já estava preparado. Alguém me disse que o irmão Argham Wright tinha falado: irmão Branham, isso alarmaria Israel. Faça o sinal do profeta frente a eles e eles crerão. Eu disse: Senhor, eu estou preparado. Aceitei o dinheiro, compramos uma passagem, fizemos uma parada no Cairo. E eu disse: sim, Senhor, estou preparado. O Espírito Santo me disse: esse não é o seu lugar. Aí ele escreveu: é o do quinto Elias, Apocalipse 11, do 3 ao 14. E escreveu também 10, do 8 ao 11. Também escreveu 22, 16. Porque seu anjo, o anjo, o qual, vejam, que o Espírito Santo, quando vai operar o ministério, em um mensageiro, porquanto ele é o que opera o ministério que corresponde a esse tempo, aí estão todos os ministérios. Agora vejam do lado esquerdo, ele desenhou uma pedra angular e as eras, e na pedra angular escreveu uma grande trombeta, e nas eras embaixo escreveu 7 trombetas. O Espírito Santo me disse: esse não é seu lugar, esse não é o seu tempo, você está adiantando. Embaixo ele escreveu: o quarto Elias não é o quinto Elias. Pensei: ai de mim, eu vim essa distância toda até aqui, agora vou voltar. Agora eu vou.
Algo disse, para que não vá para lá, vai para a Índia, não vá para lá, vai para a Índia, não vá para lá. Aí ele escreveu, a Israel não, vai para a Índia. Caminhei lá por atrás, um local onde guarda os aviões, pensando, por quê? E disse, Senhor Jesus, o que isso quer dizer? Então ele me revelou que não são gentios. Esses profetas são os que têm que ser de acordo com as Escrituras. Moisés e Elias têm que vir e, além disso, a noiva ainda não foi levada. Ou seja, a noiva não tinha subido à era da pedra angular. E não podiam aparecer esses ministérios porque são ministérios judeus, que o Espírito Santo estaria operando nesse instrumento. Ou seja, que esse instrumento é hebreu, é judeu, vem por essa linhagem, por essa descendência. E eles, é isso que eles falaram. Por isso ele dizia, fala para eles que você é da tribo de Judá, desta linhagem. Vejam, porque é um descendente de Davi. Em um escrito ele colocou o primeiro rei, Saul, o segundo rei, Davi, terceiro rei, Salomão, e o quarto rei. Aí ele deixa assim um sinal de interrogação. Esse escrito eu tenho por ali, já temos lido. Agora continua dizendo, esses profetas regressarão e eles farão o sinal do profeta. Isso é a Escritura. Ali está, então, tudo cumprido perfeitamente. Israel como a nação nascerá em um dia. Aí escreveu, terceira dispensação, oitavo dia. Do lado esquerdo escreveu Zacarias 4, Apocalipse 11, do 3 ao 6, e escreveu Moisés e Elias. E escreveu também, Moisés é igual, os 144 mil serão a nação que nascerá espiritualmente. Amém. Israel como nação nascerá em um dia. Amém. As luzes da tarde estão brilhando. Agora, nosso irmão, ele continua dizendo aqui, portanto, esse é o tempo para tocar a trombeta final. É o tempo para escutar a voz de Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois Israel escutar a voz do Messias, a voz da festa das trombetas tocando nesse tempo final. E na página 129 do livro de Citas, no parágrafo 1152, nos diz assim, ele disse que a grande trombeta tocaria, seria tocado, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Tem dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas. Vem? Quem toca a trombeta? Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Mas debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar a José voltando. Vem? Todas as nações se reuniriam em Jerusalém. Amém? Isso se encontra no livro de Isaías. Eu li há pouco. Um desses capítulos que lemos, isso está em Isaías 18, 1 e 3 e Isaías 27, 12 e 13. É onde o tocar essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria e Deus com ela. E a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico. E haverá novo céu e um mundo novo e viverão para sempre. Embaixo ele escreveu, pelo poder atômico é igual à destruição, e escreveu, todas as nações se reunirão. Está um pouquinho cortado, mas é em Jerusalém. Todas as nações se reunirão em Jerusalém sob a grande trombeta. E em cima escreveu, a grande trombeta é igual à vinda do Senhor. O nosso irmão William continua dizendo, é importante saber essas coisas, porque essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, que falará bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo, depois falará o juízo divino para toda a humanidade. Será a voz de Deus por meio do Espírito Santo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, através do mensageiro que ele tenha para o último dia. Viram? Através de quê? Através de um mensageiro, porque o Senhor não fará nada sem antes revelar seus segredos a seus servos profetas. E esse mensageiro tem que estar adotado para fazer esse trabalho. É um ministério adotado, é algo muito importante. E esse mensageiro é um mensageiro que ele terá vivo no meio da igreja. Será a voz de Deus por meio do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo através do mensageiro que ele tenha para o último dia.
e, consequentemente, tudo o que for falado se cumprirá. Assim virá a revelação divina à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. E essa mensagem que estará trazendo, falando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, será a mensagem de Deus para a Igreja, para os judeus e para toda a humanidade. Será pregado a todo o povo, nação e língua e indivíduos. E recordem que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas, para as virgens fátuas, para os perdidos e para o povo hebreu também. Portanto, é importante estar alerta ao soar, ao som da trombeta em toda a terra. E nessa mesma página 129, no parágrafo 1148, nos diz assim: quando termina a era de Laodiceia, Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria revelado à noiva. É verdade? Apocalipse 10. Em cima ele escreveu Apocalipse 10, do 1 a 11. Escutem bem agora. A noiva chamada foi pela palavra. O próprio Cristo chamando a noiva fora, sendo claro, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. É o mesmo. O que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Vem? Lucas 22, Lucas 17:30 e também Malaquias 4 e Hebreus 4. Todas essas escrituras que estão prometidas. Isso há de ser entre o sexto e sétimo selo e entre a sexta e sétima trombeta. Recordem, todas as trombetas tocam nesse sexto selo. O sexto selo termina o mistério. Sob o sexto selo, um pouco antes da abertura do sétimo. Do lado esquerdo ele escreveu, no sexto selo termina os mistérios. Observa aqui, em Levítico 26, agora a ordem das Escrituras. Depois de um longo período de Pentecostes, que termina ao chamar a noiva fora, a noiva é chamada fora por um servo rejeitado e pronto para ser conhecida a Israel, a festa da expiação. Veja como depois das trombetas entra a festa da expiação. E aí ele escreveu, a expiação hoje. Aí também embaixo, onde escreveu no sexto selo termina o ministério, aí ele escreveu Pentecostes termina no chamar a noiva. Ao chamar a noiva, termina. Bom, ele continua dizendo, essa voz de trombeta, ou trombeta final, essa voz de trombeta antecede a sexta festa, que será a festa da expiação. O que terminamos de ler ali agora. Que no sentido profético estará cumprindo, no sentido aqui, profético. E depois a sétima festa será a festa dos tabernáculos, que se cumprirá no reino do Messias. No reino do Messias cumprirá a festa dos tabernáculos, que representa a sétima era da igreja. O arrependimento de Israel, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, se cumprirá na festa da expiação, quando a vejam, quando a reconheçam, e quando essa festa se cumprir no meio de Israel, no sentido profético, e para o último dia. E a festa das trombetas é a voz da trombeta final, da sétima trombeta. Será o chamado para Israel e despertará. E isso é sob o sétimo selo. Sob o tempo do sétimo selo. Sob o sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias. Vemos que se une o sétimo selo e o sexto selo. E para Israel, o sexto selo é Moisés e Elias. Do Apocalipse capítulo 11, do versículo 4 ao 14. Veja como ali vocês vejam que o sétimo selo se une, o sétimo e sexto selo se unem. O sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, e o sexto selo, que são Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel, que são as duas oliveiras. Agora vejam, continua dizendo, e será revelado como essas trombetas estiveram sendo tocadas para Israel e trazido Israel para ser uma nação livre e soberana, o que já aconteceu. E agora é o tempo para a sétima trombeta tocar para Israel e um percorrido por todas as trombetas anteriores, que será aberto e revelado a Israel. Nessa mesma página 129, no parágrafo 1149, vejam, diz assim, desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e o Apocalipse 10,
foi o sétimo selo. Ele escreveu, o sétimo selo é igual, é o Apocalipse 10, escreveu em cima. As 7 trombetas, entre essas duas vezes. Oh Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. O que estávamos lendo ali, vejam. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente para a original doutrina do Pentecostes. E as duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus, enquanto a igreja está subindo. Aí desenhou do lado esquerdo uma pedrinha angular. Todos esses profetas, amém? A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação, escreveu Moisés e Elias. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Não será uma denominação, porque essa é a trombeta que vai dar o som certo. Por isso disse que não será uma denominação. E isso é o que está acontecendo hoje. Não estará falando uma mensagem ou outra mensagem denominacional que ele escreveu ali na Escritura, mas será o som certo. Esse é o guia, o Espírito Santo, o guia para levar o povo, os escolhidos, à terra prometida do novo corpo. Leiam no seu livro e vejam que entre a sexta e sétima trombeta, ali dentro não é injetado com judeus, sendo chamado fora. Agora estão entendendo como esse trabalho é injetado. Esse trabalho é injetado entre a sexta e sétima trombeta. Aí no meio tem algo que está sendo realizado, está cumprindo de uma forma tão simples. Enquanto a noiva está subindo, para onde? Para a era da pedra angular. Eu espero que tenham captado essa parte aí, muito importante, porque vocês vejam que tudo vai se cumprindo, tudo vai sendo cumprido em e sob essa trombeta. Agora, vejam, entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Se lembram disto? O que estava, recordem, entre o sexto selo e quinto selo e sexto selo, e entre o sexto selo e sétimo selo, tinha um chamado dos 144 mil para fora. Se lembram disso? Agora, ali é onde entram essas trombetas, ali mesmo. Viram isso? Agora ali ele escreveu, o chamado aos judeus é igual, entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Viram tudo isso aí? Aí ele escreveu também, não será uma denominação. Escreveu do lado esquerdo, embaixo, no parágrafo 1149. E também, vamos ler esse próximo parágrafo, essa próxima frase, na página 129, parágrafo 1150. Agora, assim como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. Viram que o sétimo selo é a vinda do Senhor. O sétimo selo, Moisés e Elias. Agora, nosso irmão William continua dizendo, portanto, quando virem a Israel procurando algo, esperando algo como o que está prometido aí, recordem, isso está na Escritura. Quando vejam essa aproximação a uma mensagem e a um mensageiro, recordem, tem Escrituras que falam desta bênção para Israel, e não será na forma da interpretação deles, mas na maneira de Deus e na forma de Deus interpretar as coisas, que é cumprindo-as. Como é que ele as interpreta? Cumprindo-as, e não na maneira deles, e nem também na maneira desses líderes, esses gansos que não sabem guiar o povo e os leva a um lugar que nem ele, nem os demais que vão até aquele lugar não sabem como sair dessa confusão, como na história que contamos no início. O cumprimento do que Deus prometeu é a interpretação que Deus lhe dá. Não tem outra forma para interpretar a palavra. O cumprimento é a interpretação do que Deus prometeu. Tão simples assim. A voz da trombeta do novo pacto. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema que temos para hoje. A voz da trombeta do novo pacto. Ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.